Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 22. Livro de Gênesis, capítulo 26, do verso 17 ao verso 22. A palavra de Deus diz: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o povo o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. E disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra e agora precisamos aprender com ela. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. É a Tua voz que queremos ouvir. Não a ideia dos homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca. Que ela seja o nosso alimento essa noite. Que ela nos fortaleça, que ela nos dê direção, o estímulo necessário que só ela pode nos dar. Que ela liberte, meu Deus, com a verdade nela contida. Pai Santo, nós queremos Te ouvir e oramos por isso. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos e clamo pela unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa ministrar a Tua palavra. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um episódio comum, não é? Na vida daquele povo primitivo, em que Isaque, aqui o personagem central da história, está cavando poços. E poço, naquela época, era um sinal de uma certa prosperidade, porque era absolutamente uma necessidade. E até hoje ainda é assim, né, no interior. Para você se estabelecer, para você ter ali uma casa, um lugar para morar, você precisa se preocupar com água, não é? Se não tiver ali nenhum rio, nenhum lago, não é? Você precisa de uma fonte de água. E poços são cavados com esse objetivo. Então o poço era, antes de tudo, uma necessidade. Antes de plantar, antes de criar animais, antes de se estabelecer, era preciso garantir o suprimento de água que o poço poderia proporcionar. E a quantidade de poços que uma pessoa possuía definia também o quão próspera ela era, né, com as suas possibilidades de prosperar o seu negócio, a criação dos seus animais, as suas plantações. Então, quanto mais poços, mais posses, né, a pessoa de fato teria. E isso então era definido pela quantidade de poços que ela possuía. E a gente vê nesse texto Isaque cavando os seus poços para se estabelecer numa terra para onde ele chegou. Era preciso cavar os poços. E isso se torna aqui uma característica de Isaque, um cavador de poços, se é que a gente assim o pode chamar. Mas olhando para a vida desse homem, um dos patriarcas, né, assim conhecido, você vê que Deus sempre o abençoou. E isso era fundamental na sua vida, e eu creio que até hoje é o que mais importa também na nossa. O que é importante, irmãos, é ser abençoado por Deus. O que é importante é ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. E isso era verdade na vida de Isaque. Veja aí no capítulo 26 mesmo. Nos primeiros 2 versículos está escrito assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão,
foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Havia um problema grave, um problema de fome, mas quem é que está dando direção a Isaque? O Senhor. O Senhor fala com ele, o Senhor fala com aquele a quem ele abençoa, ele dá direção, ele mostra a saída. Há um problema que afeta todo mundo, mas você é um abençoado meu, então eu te dou uma direção na vida. Versículo 12 do mesmo capítulo 26, diz assim: semeou Isaque naquela terra. Que terra? A terra que o Senhor indicou. Deus não disse a ele no verso 2, não vá para tal lugar, vá para outro, vá para o lugar que eu te disser, e ali que você vai se dar bem. E ali diz então o verso 12, que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha a razão do seu sucesso, a bênção de Deus. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Perceba então o que a bênção de Deus fez na vida daquele homem. E a Bíblia então descreve que ele semeou e que ele colheu. E colheu muito mais do que semeou. Colheu a 100 por 1, é o que diz a Bíblia. Se enriqueceu, prosperou e ficou muito rico, porque tinha muitas posses, como diz a palavra de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Que todo aquele que Deus abençoa vai ficar rico? Não é essa a principal mensagem do texto. Não estou aqui prometendo riqueza para ninguém, muito menos Deus. Mas com Isaque assim aconteceu. Mas uma coisa é certa: aquele a quem Deus abençoa não fica desamparado. Aquele a quem Deus abençoa recebe a direção de Deus para fazer o que é certo, para estar no lugar que é conveniente e para ir na direção certa. Isto é uma certeza na vida de alguém abençoado pelo Senhor. E aconteceu isso, e mesmo no tempo de crise, lembra que todo o texto começou dizendo que havia fome, teve fome na terra toda, menos na casa de Isaque. Na casa de Isaque teve prosperidade. Na casa de Isaque teve colheita abundante. Teve plantação, semeou, mas ele também colheu, e colheu muito mais do que aquilo que ele semeava. Mas acontece o que não poderia deixar de acontecer no mundo em que a gente vive. O versículo final praticamente diz ali que, no versículo 14, né, que os filisteus lhe tinham inveja. Ora, isso é normal nesse mundo, né, irmãos? Quanto mais abençoado você é, mais inveja você promove na vida dos outros, né, na cabeça dos outros. Os filisteus, então, olharam para o seu sucesso. No meio da fome, no meio de tanta dificuldade, tem alguém que não foi atingido. Então, isso gerou no coração deles inveja. Eu te pergunto, será que isso mudou, irmãos? Isso continua até o dia de hoje. Os filisteus continuam por aí, invejando aquele a quem Deus abençoa. E como disse, não precisa que você seja rico para ficar evidente a bênção de Deus. Mas só o fato de você ter paz no mundo de turbulência, isso já promove a inveja de alguém. Não é? Só o fato de estar tudo numa crise, mas você ser preservado, isso já é motivo de inveja para os filisteus. E a mesma coisa se aplica até o dia de hoje. As pessoas vão invejar aquele que é abençoado por Deus, porque elas não têm aquilo que você tem. E o que você tem não é a riqueza, mas é a bênção, a aprovação de Deus. A bênção está relacionada à aprovação. É como Deus colocando a mão em cima de você e dizendo: você é meu, eu te escolhi, você está aprovado por mim. E ninguém que é aprovado por Deus é condenado pelos outros, irmãos. Deus aprova e não há quem possa reprovar. Então, isso certamente vai gerar inveja. O problema não é a inveja.
O problema é como é que a gente reage a ela. E eu conheço pessoas que vivem em crise por causa da inveja. Tem medo da inveja. Irmão, você tem medo de inveja, irmão? Olha, a inveja, eu costumo dizer o seguinte: em mim não faz nada, mas naquele que a possui é um verdadeiro veneno. É como a falta de perdão. A pessoa não perdoada não sofre nada, mas você que não perdoa toma todo o veneno para você. Assim é a vida do invejoso. Ele vive tomando veneno. Eu não acredito em olho gordo, irmão. A pessoa botou o olho mau, olho gasto. Tem gente que até, bate na madeira. O que é isso, irmão? É superstição. Vai se benzer, vai fazer o que aí? Porque alguém olhou, porque alguém falou. Deixa falar. A bênção de Deus vai sair porque alguém falou? A bênção de Deus vai te deixar por causa da inveja de algum filisteu? Aconteceu isso com Isaac? Ele deixou de ser abençoado porque um filisteu o invejou? Não. E assim também com a gente. Não é porque alguém vai me invejar que eu vou deixar de ser o que sou, que você vai deixar de ser o que é. Não é pela inveja de alguém que nós seremos atingidos. Deus continua conosco, enquanto nós também continuamos com Ele. E o que Isaac fez a respeito da inveja? Ele não fez nada. Ele continuou fazendo o que sempre fez, continuou cavando poços. A Bíblia disse aqui que por causa da inveja, atacaram ele. O que fizeram com ele? Foram lá e entulharam poços que eram dele. O que é entulhar um poço? É jogar entulho, é aterrá-lo, é fazer com que aquele poço não gere mais água, que é a razão dele existir. E aí, por inveja, alguém tenta o mal contra a gente. Pode acontecer? Pode. E aí não é olho gordo, não, é ação mesmo. Enquanto olhar, está tudo bem, né? O problema é quando faz alguma coisa. Pode olhar, pode invejar, não estou nem aí. Mas aí passou do olho gordo e se transformou numa ação. Uma ação motivada pela inveja. Está enriquecendo, está prosperando? Eu vou lá e vou entulhar os seus poços. Eu vou lá e vou acabar com a tua fonte de renda. Foi isso que os filisteus fizeram. E sabe o que Isaac fez? Continuou cavando. Entulha aqui, eu cavo ali. Fechou aqui, eu abro lá. Não deu aqui, eu vou para lá. Eu continuo cavando. Porque isso que fazem comigo não muda a bênção de Deus sobre a minha vida. Essa é a grande lição que esse texto tem para nós. A lição do comportamento, a lição da reação ao que tentam contra nós. E isso depende de cada um. E está na Bíblia, para que isso me inspire. Eu quero ser como Isaac, tanto em relação à bênção de Deus, quanto em relação às reações quando alguém se levanta contra mim. E o que aconteceu com Isaac é que o texto nos diz, veja, a gente começou a ler no 17, já que entulharam seus poços, já que começaram a lutar contra ele e atrapalhar a sua vida, versículo 17, então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, aonde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Vê que os filisteus estão sempre entulhando, né? Estão sempre entulhando. Tem gente assim. Você vai encontrar na vida gente que está sempre disposta a entulhar a tua vida, encher você de entulho. Pouca gente está disposta a te ajudar a limpar o entulho. Pouca gente está disposta a te ajudar a cavar. Mas te ajudar a entulhar tem sempre alguém. E os filisteus são craques nisso, né? E aqui eles então vão fazer isso, mas Isaac vai fazer o quê? Muda dali, vai para outro lugar e vai cavar de novo aqueles poços que o seu pai tinha cavado e que os filisteus tinham entulhado. Então, por causa da inveja, o que fez Isaac? Saiu do lugar onde estava e foi para Gerar. A primeira providência, ele mudou a sua vida. Ao invés de ficar ali se lamentando, ó vida, ó azar, entulharam os meus poços, que mal eu fiz, né? Coitadinho de mim, eu não merecia isso. Não,
Ele deu as costas, foi embora, foi para outro lugar. Não me querem aqui? Tá bom, eu vou para outro lugar. Aonde eu for, a bênção do Senhor me seguirá. Você crê nisso? É bíblico? Então a bênção de Deus não está condicionada a um lugar geográfico. Aonde eu estiver, a bênção do Senhor estará sobre mim. Ele simplesmente vai embora. E aí, no lugar onde o seu pai já havia cavado poços, ele chega ali e tira o entulho daqueles poços e faz com que aqueles poços venham a produzir água novamente. Então ele revitaliza os poços anteriormente entulhados pelos filisteus, poços que seu pai havia cavado. Retira deles o entulho, restaura esses poços. E aí parece que está tudo então bem, né? Mas sempre há na vida pessoas que cavam e pessoas que entulham, irmãos. Agora a pergunta para nós, antes de qualquer coisa: quem você quer ser? O cavador ou o entulhador? Você quer ser aquele que cava, vai a fundo, né, e produz? Ou quer ser aquele que empata a vida dos outros? Aquele que entulha a vida dos outros? Aquele que joga todo o seu lixo na vida dos outros? Diz o ditado aí que a gente dá o que tem, né, irmãos? E há pessoas que só têm lixo. Então o que elas podem dar é lixo, não espere nada delas. O que o coração está cheio é o que diz a boca, então sai pela boca o que está dentro. E se há só lixo e entulho dentro de mim, quando eu abrir a boca só vai sair lixo e entulho. Então eu não vou ajudar ninguém a cavar, e se eu puder eu vou ainda jogar entulho naquele que está cavando. Essa é a realidade da vida que a gente vive. A pessoa lança pedra, coloca entulho para impedir o quê? A água de brotar. Então ela está disposta a jogar entulho e a impedir que a água flua na sua vida. Só que Jesus disse que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E ninguém pode entulhar isso, a menos que eu permita. Você é uma fonte, você é um poço bom, com água boa. De você jorra alguma coisa boa. Mas vem alguém por inveja e tenta entulhar. Você vai permitir? A decisão é sua. Isaac o que fez foi cavar. Ele não se importou com essa oposição e continuou cavando. E assim ele foi e assim ele fez. Veja, no versículo 19, diz assim: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ele dá um nome a esse poço de Ezeque. Ezeque quer dizer exatamente isso: contenda, briga, disputa, né? Contenderam. O poço estava ali, ninguém achava nada nele. Aí eu achei água. Opa, é minha essa água aí. Mas está aí há anos, você nunca nem se importou com ela, você nunca fez nada. Não, mas está aí, isso aí é meu. E aí começa a disputa, né? Ninguém cavou, mas agora que alguém cavou e brotou alguma coisa, aí tem algum outro que vem e quer tomar posse. Quando Isaac cavou, quiseram então reivindicar o poço para si. E essa é outra lição que o texto nos dá. A gente sempre vai encontrar pessoas que não fazem nada na vida, mas quando vem você fazer, querem pegar um pouquinho do seu sucesso para si, né? Querem tirar uma casquinha do seu trabalho, trazer para si. Não faz nada, mas quando vem você fazer, quer vir tomar de você. Quantas vezes isso pode acontecer na vida da gente, irmãos? Talvez você se identifique, talvez já tenha acontecido contigo, né? E você está lá trabalhando e vem alguém agora, né, de gaiato e diz: não, vou pegar uma carona aí, né, no seu trabalho, isso aí é meu isso aí que você está fazendo, isso pertence a mim, né? E ali Isaac simplesmente deu um nome ao poço, falou: isso aí é o poço de contenda, e poço de contenda eu estou fora. E simplesmente ele abandonou aquele poço. Água de contenda é água amarga. Não vale a pena brigar por água amarga. Não vale a pena brigar por coisas que são frutos de uma disputa, não é? De contenda, de briga, de rixa. Não, Isaac olhou assim e diz: olha, Deus tem águas melhores para mim.
Deus tem coisas melhores para mim. Eu abro mão disso aí. Ah, mas parece injusto, foi você que descobriu, foi você que achou. Mas eu não quero me aborrecer, gente. Deus está comigo. Então, aquele ditado que o pessoal fala, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Irmãos, é verdade. Ora, para que eu vou lutar por isso? Então, ele simplesmente deixa para lá. Mas o que ele faz? Continua cavando. Deixar para lá é uma coisa, mas continuar cavando é a obrigação dele. Ele não deixa para lá e diz assim, vou desistir desse negócio de cavar poço, porque não dá, porque o cavo vem alguém e diz que é dele, e isso dá maior confusão, acho que eu vou fazer outra coisa. Não, você vai continuar cavando. Deixa isso para lá, deixa essa contenda para lá e continua cavando. Não se mova do seu propósito, continue cavando. E foi o que fez Isaac. No versículo 21 diz assim, então, cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. E esse nome aqui é um nome que parece a mesma coisa, mas é um pouquinho mais grave. Enquanto o outro significava contenda, esse aqui também pode significar briga, inimizade, mas esse tem uma raiz interessante, essa palavra hebraica aqui tem a mesma raiz de Satanás. Então essa já é uma briga mais endiabrada. Sabe como é que é? Já é uma disputa do diabo. E aí ele vai cavar de novo e vem lá o diabo, e vem lá os filhos do diabo, e querem de novo contender com ele, querem de novo atrapalhar, não é? E aí o que ele faz? Nada. Continua cavando. Larga para lá, porque não vale a pena brigar com coisas que o diabo está disputando. Larga para lá que Deus tem coisa melhor para você. Deixa para lá, porque Deus tem algo melhor. Você confia ou não na bênção de Deus sobre você? Essa é a grande questão que o texto nos coloca. Então, se o poço que eu cavei, ele é motivo de inimizade, é motivo de briga, é motivo de contenda, deixa para lá que isso não é de Deus. Se isso virou motivo para você perder o seu sono, deixa isso para lá, que isso não é de Deus, e vá em frente, vá cavar novamente, porque Deus tem mais coisas para você. Em Romanos, no capítulo 12, vamos ler rapidamente. Romanos, na carta de Paulo, no capítulo 12, no versículo número 20, está escrito assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que Paulo ensina aqui é um pouco parecido com esse princípio. Vou brigar por causa de água, vou brigar por causa de comida, vou me aborrecer. O inimigo quer, pode ficar porque Deus tem mais para mim. Pode ficar porque Deus tem mais e o que Deus tem é melhor. O que Deus tem para mim é melhor do que qualquer coisa que eu possa perder a princípio na visão de alguém. Então, a lição que Deus está nos dando nesse texto é isso. Não beba a água do diabo. Não beba água de briga, água de contenda e continue cavando. E por ele continuar cavando, então o versículo 22 diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Agora sim, chegou a um outro lugar. Reobote quer dizer espaçoso. Deus me deu um lugar espaçoso. Melhor do que os outros dois. Melhor do que os outros que geraram contenda, geraram até o envolvimento do diabo. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é o melhor, um lugar espaçoso e seguro, aonde a água não será disputada, aonde ninguém vai me encher a paciência, brigando comigo, querendo competir comigo, querendo tomar de mim. Esse é o lugar aonde Deus me colocou. E ali Isaac diz assim: é aqui que nós prosperaremos na terra. É aqui que está a nossa prosperidade, um lugar de bênção. E por que ele chegou ao lugar de bênção? Porque ele não desistiu nas 2 vezes, nas 3 vezes que o invejaram
e que o prejudicaram e que tentaram destruí-lo. Ele não desistiu. Qual é a lição para mim e para você, meu irmão? Não desista. Continue cavando. Cavar dá trabalho? Dá um trabalho danado. Cavar dá trabalho. Dá muito trabalho. Cansa. Dá suor. Mas Deus vai recompensar o teu trabalho. Continue cavando. Continue buscando. Não fique chorando, não fique se vitimizando, porque alguém fez mal, alguém brigou, alguém tomou, alguém tentou. Não importa. Deus está com você. Então continue cavando, porque vai chegar o seu Reobote, vai chegar o lugar espaçoso que Deus tem para você, e é ali que você vai prosperar. Só que o caminho da prosperidade é um caminho árduo. Não é um caminho de facilidade. Prosperidade não quer dizer facilidade. Prosperidade é a melhora contínua. Isso vem de Deus, é um dom de Deus. Mas não é prometido com facilidade. É com luta, é com batalha, é com trabalho que se conquista a prosperidade. Assim Isaac prosperou, mas foi Deus quem o abençoou. Mas nele também Deus encontrou trabalho, disposição, não desistiu, não olhou para as circunstâncias, não deu atenção aos invejosos, aos inimigos e continuou ali incansável fazendo a sua obra, cavando, não desistiu e perseverou. Continue cavando e Deus te levará a lugares espaçosos. Você lembra de Davi? No Salmo número 23, eu quero ler com você 2 versículos do Salmo número 23, que todos nós conhecemos bem, versículo 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Todo mundo quer isso, né? Todos nós sonhamos. Leva-me para junto das águas de descanso. É esse poço que Isaac achou agora. O poço do lugar espaçoso, de descanso, com águas abundantes. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. É isso que Deus tem para você, que é abençoado por Deus. Só que até chegar a esse pasto verdejante, até chegar a esse lugar de descanso, talvez você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Até chegar nessa paz, nessa prosperidade, talvez você tenha que enfrentar muito inimigo, muita gente negativa, muita gente entulhada, que quer entulhar a tua vida, não é? Muita gente que quer te passar a perna, muito invejoso. Talvez tudo isso faça parte da história, mas você não vai desistir, porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida, e é nessa promessa que você vai andar. Então, para a gente concluir, irmãos, esse texto traz algumas lições muito preciosas que nós precisamos preservar e colocar em prática. A primeira delas, não vale a pena brigar por água. Embora a água seja tão essencial, o texto está ensinando o seguinte: não vale a pena brigar. Brigar não vale a pena. O que Deus tem para você, Ele te dará. Deus te dará. Deus abençoa os seus escolhidos. Deus tem para te dar, não é necessário brigar. Isso é diferente de conquistar, lutar para conquistar, tudo bem, mas contender, não. A bênção de Deus não pressupõe nenhum tipo de contenda. Ele te dará na paz e você vai recebê-la. Em Provérbios 5,15 está escrito: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É ali que Deus vai te abençoar. Não é com aquilo que é dos outros. Então não seja você um invejoso. Não seja você olhar o que o outro tem, o tamanho do poço do outro, a abundância de águas do outro. Porque o que a Bíblia diz é que você vai ter da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É dela que você vai tirar a sua água. Lição de Deus também para nós. Deus tem bênçãos para nós, mas nós precisamos cavar. O ato de cavar não foi isentado de nenhum de nós. O fato de eu ser abençoado não me diz para parar de cavar.
Eu tenho que cavar, você tem que cavar, e isso tem que continuar acontecendo. Mas como ensina o texto, não beba água entulhada, amarga, de briga, de contenda, e muito menos água do diabo. Não venha colocar isso diante de você. Deus tem águas melhores para você e para mim. Deus tem águas muito superiores para nos dar do que qualquer outro. E por fim, entenda, cavar é trabalhoso, mas a recompensa é ver o fluir das águas. Isso é a recompensa que você terá. Dá trabalho cavar, irmão? Dá trabalho. Mas quando você chegar lá no ponto certo, você imagina isso? Quando você atinge a profundidade correta e você vê a água brotando, hein? E você vê o poço enchendo, e você vê a água fluindo, ali está a tua recompensa. O trabalho existe, mas a recompensa é certa. Deus abençoa quem trabalha. Nunca você cavará em vão, se você estiver na direção de Deus. Nunca Ele permitirá que o seu trabalho seja em vão. O seu trabalho será abençoado por Deus e você terá a alegria de ver o fluir das águas que o Senhor tem preparado para você. Amém? Vamos orar juntos? Eu queria essa noite orar por você, meu irmão, minha irmã, que tem cavado e que de repente tem sentido a inveja dos outros, tem visto alguém entulhar o que você cavou. Eu quero te chamar aqui à frente para você fazer junto comigo uma oração e colocar a sua vida nas mãos de Deus nessa hora e dizer ao Senhor que você confia nele e que você não vai se importar com nenhuma inveja, com nenhuma obstrução, com nenhum entulho, que você vai continuar cavando, fazendo a sua parte e que você crê que Deus fará a dele. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, abençoa os meus irmãos, fortalece cada um deles que está nessa luta, que está cavando, mas que muitas vezes tem enfrentado a inveja dos outros, tem enfrentado os obstáculos, as pessoas ruins, que vêm entulhar aquilo que foi cavado, que vêm atrapalhar o que já foi conquistado. Pai, mas eu te peço que nenhum deles venha desistir, muito pelo contrário, que eles continuem, Pai, cavando, operando, agindo, debaixo da tua direção, debaixo da tua bênção, Pai. Que o Senhor continue estimulando cada um dos teus filhos, Senhor, a trabalhar com as mãos e ter as mãos abençoadas pelo Senhor e ter o dia e o momento, dia a dia,